Quero agora também aqui compartilhar um momento coisa boa com vocês. A Bíblia nos diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavra forte, né? Uma repreensão do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia, né? A igreja das 7 igrejas que recebem as cartas no livro de Apocalipse, é a última igreja. E nós cremos, irmãos, cremos que esse é o momento da última igreja, esse é o momento do arrebatamento. Jesus Cristo está às portas. Na verdade, aqui diz, nessa mesma passagem, que ele está à porta e bate. Se abrires, ele entrará e ceará convosco. Então, eu quero deixar essa pequena mensagem aqui para aqueles que hoje estão no corpo de Cristo, mas não estão assíduos na congregação. Sabe, Deus não é Deus de extremos, né? Deus não é Deus de direita e esquerda. Não, Deus é Deus de todos. Mas nessa mensagem aqui, ele dá uma exortação aconselhando que seria melhor para ele que você fosse frio ou quente. Ou seja, frio, ele já sabe que não faz parte daqueles que ele vai ter com ele nos céus. E quente são aqueles que ele tem certeza que vai estar com ele no reino dos céus. Agora, o morno, irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje. Aqueles que se dizem crentes, mas não vivem como crentes. Aqueles que são como aquela figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Temos que nos atentar para isso, irmãos. Nós não podemos ser cristãos mornos. Sabe aquele cristão 007, que aonde ele está, ninguém sabe que ele é cristão, porque ele não vive como cristão, ele não dá testemunho de cristão. Hoje nós temos um movimento muito controverso nos dias de hoje, que é chamado desigrejados. Aqueles que se dizem cristãos, mas não congregam. Aqueles que se dizem cristãos, mas não concordam com o sistema religioso. Eu entendo isso como uma desculpa, né? Como um subterfúgio para não estar junto com o corpo de Cristo. Porque tem vários motivos, né? Eu não vou aqui enumerar os motivos. Mas o que eu quero deixar aqui nesse momento coisa boa, embora seja uma palavra exortativa, mas é um momento coisa boa porque Deus, né, ele deixa na sua palavra que ele exorta aquele a quem ele ama. O filho a qual ele ama. Então essa é uma palavra para mim exortativa e também como um conselho de um pai zeloso. Não seja morno. Viva verdadeiramente o evangelho. Porque aquele que está em cima do muro, nós já sabemos que a parte de cima do muro a quem pertence, né? Sejamos convictos de que estamos... Veja bem, aqui essa palavra não quer dizer que aquele que está quente é aquele que frequenta a igreja. Aquele que está na igreja. Não está dizendo isso aqui. Mas eu entendo, como um irmão muito sábio meu uma vez me ensinou. Uma brasa distante da fogueira, ela esfria e vira carvão. Nós, irmãos, nascemos de novo. E esse novo nascimento nos coloca numa posição de viver dentro de um corpo. E um membro fora do corpo está morto. Jesus Cristo é o cabeça. Nós, igreja, somos o corpo. Agora, eu sozinho sou a igreja, mas eu sozinho não sou o corpo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu deixo esse momento coisa boa aqui para vocês. Não deixem de congregar. Essa mornidão que nós estamos vivendo hoje, principalmente depois do período de pandemia que nós vivemos, onde o povo se acostumou a ficar assistindo o culto pela internet. Irmãos, eu trabalho com a mídia da igreja. Eu tenho um prazer enorme de fazer esse trabalho e de poder proporcionar àqueles que não podem, por algum motivo,
de doença ou porque estão longe do local de culto, poderem participar do culto através da internet. Mas aqueles que estão bem, aqueles que têm condições, aqueles que moram perto, não irem à igreja e ficar de casa, sentado no sofá, assistindo o culto pela internet, pelo amor de Deus, irmãos, isso aí é um sinal claro de mornidão espiritual. E Deus aqui, Jesus Cristo aqui, nos exorta que melhor seria se fosse frio ou quente. Mas porque és morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos ter consciência disso, irmãos. A vida cristã, ela precisa ser uma vida de fervor em Cristo Jesus. Nós precisamos queimar de amor por Cristo Jesus. Como aquela sarça que queimava, mas não era consumida. Ela queimava, ela tinha uma chama que ardia nela, mas ela não era consumida. Assim somos nós. Porque o fogo de Deus, ele arde em nós, mas ele não nos consome. Ele nos dá força, vigor e virtude para continuar a caminhada. Fora dessa fogueira que é o corpo de Cristo, nós apagamos e viramos carvão. Então quero aqui compartilhar essa palavra com vocês. Só um exemplo de um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. O próprio Deus fala isso na Bíblia, né? Então, ele, por um momento de distração, de mornidão, ele deixou de cumprir o seu chamado. Qual era o chamado de Davi? Esse é o homem que eu vou citar como exemplo. O chamado de Davi era guerrear as guerras. E ele simplesmente sentiu que era o momento dele descansar. Já tinha guerreado muito, já tinha batalhado muito, já tinha vencido inúmeras guerras. Então ele decidiu descansar. Ele saiu do quente e veio para o morno. E o que aconteceu com ele? Subiu numa sacada do seu palácio. E de lá ele avistou Betseba. Irmãos, isso é um grande exemplo para nós. Hoje nós temos sacadas dos nossos palácios nos bolsos das nossas calças, nas bolsas que as irmãs carregam ao ombro, ou simplesmente na palma de nossas mãos. É esse aparelho que eu estou usando aqui agora para gravar esse vídeo para vocês. Quando estamos distantes do corpo, distraídos com as coisas desse mundo, nós podemos cair em erro. Davi teve um momento de arrependimento e graças a Deus, Deus restaurou, né, o reino de Davi. Ele teve consequências. A família dele pagou um preço altíssimo pelo erro dele. Mas ele continuou firme com Jesus, né? Ele continuou firme com Deus. Então, que nós façamos esse exemplo de Davi, exemplo para as nossas vidas. Não vamos cair em mornidão. Não vamos cair em mornidão. Veja bem que Deus diz que está a ponto de vomitá-los. A ponto de vomitar aquele que vive em mornidão. E o que seria isso, irmãos? Lê lá em Romanos 1, né, a partir do versículo 18. O que seria vomitar? É entregar o homem às suas próprias paixões. Porque o que adianta você dizer que é cristão e querer fazer a sua própria vontade, né? Não adianta a gente dizer que obedece a Cristo para os outros, mas aqui dentro nós obedecemos a nossa própria vontade. Dia de ir ao culto. Hoje o dia está tão bonito, vou dar uma passeada com a família. Domingo que vem eu vou. Depois eu assisto pela internet. E aí nós não estamos colocando Deus como prioridade em nossas vidas. Precisamos pôr Deus novamente como prioridade em nossas vidas. Deixo aqui esse momento coisa boa com vocês. Não se esqueçam, hoje à noite, terça-feira, 16 de abril, a partir das 8 horas da noite, horário de Nova York, Estados Unidos. Coisa Boa Podcast.
Amém, meus irmãos? Estejam todos na presença do Senhor Jesus e não se esqueçam, vem com a gente, que é coisa boa.